nós discutimos algumas coisas, né? Discutimos sobre a questão de alguns tipos de estudos, tipos de variáveis. Vou desabilitar. Discutimos estudos, tipos de variáveis, discutimos apresentação tabular, medidas resumo, e nós, então, tipos de variáveis no sentido se são natureza e funcionalidade, e a gente também desenvolveu um overview do Excel. O objetivo hoje é a gente dar continuidade no overview do Excel, fazendo algumas funcionalidades no Excel, e também interpretar um pouco sobre medidas de risco, tá? Então, nós vimos que existem alguns tipos de estudos observacionais, estudos observacionais, experimentais. Dentro dos observacionais, nós temos os agregados de base agrupada, onde a unidade amostral é um grupo, né, e não um indivíduo, o de base agregada, né, o ecológico. Dentro do individual, nós temos alguns cortes de estudos, tipos de estudo. O transversal é um estudo que mede a exposição e os fatores de risco num curto intervalo de tempo ou no mesmo momento. A coorte é um estudo em que estuda a exposição, né? Então as pessoas entram nos estudos porque estão expostas e não expostas, e elas são acompanhadas e avaliadas quais dessas pessoas desenvolvem um determinado tipo de doença, né? Caso controle, a pessoa entra no estudo porque é caso, ou entra porque é controle, e aí, então, vai se observar se os casos de controles estão igualmente expostos a uma medida de risco, ou o fator de risco está presente ou ausente, né? Nós vamos fazer alguns exemplos. E o ensaio clínico, onde o investigador, ele interfere, ele faz o experimento, né? Ele faz o experimento, faz a intervenção e mede qual o efeito dessa intervenção, né? E aí nos grupos que receberam essa intervenção, seja um medicamento, seja um tratamento, ele avalia qual a taxa de resposta ou o resultado, né? A taxa de resposta nos que apresentou a intervenção, e naqueles que não receberam a intervenção, né? Ou podem ter recebido placebo ou recebido alguma intervenção de controle. Então, isso pode ser agregado ou individual. Agregado, por exemplo, seria uma intervenção, eu estou estudando indivíduos, treinando pessoas para identificar possíveis... Estou falando sobre, por exemplo, estou treinando as pessoas a terem habilidades relacionais, né? Em dois grupos. Então, eu tenho um grupo que eu treino e um grupo que eu não treino, e depois eu vou avaliar se o grupo treinado melhorou as habilidades relacionais, né? E aí eu posso olhar por grupo. Esse grupo pode ser escolas, pode ser departamentos. Então, a base é agregada, ou seja, a base não é o indivíduo, mas eu estou olhando departamentos ou escolas, que é a base agregada. Agora, se eu estiver investigando indivíduos, é o estudo de base individual, tá? Muito bem. Nós também estudamos... eu vou passar alguns slides, porque a gente viu alguns. Eu tinha realmente cortado esses slides, eu não sei porque eles apareceram novamente aqui. Mas tudo bem. Nós estudamos também um pouco sobre a funcionalidade das variáveis que são dependentes e independentes. Eu apresentei o exemplo do consumo de álcool, onde o consumo de álcool ele está ligado às relações causais e interfere, então, na ocorrência de acidente, né? Então, a ocorrência de acidente depende do consumo de álcool, tá certo? Então, a variável independente, ou que prediz o consumo de álcool, que prediz, desculpa, a ocorrência de acidentes, é o consumo de álcool. Então, a preditora, ela está ligada às questões de causalidade, de causa, né, relacionado com a causa do evento, e aí você tem um evento como variável resposta. É bem importante a gente entender isso, porque quando for analisar, fazer os métodos, é importante a gente entender e ter claro o que é uma variável resposta e quais são as variáveis dependentes, tá? Muito bem.
Nós também avaliamos tipos de variáveis, né? Tinha as variáveis que são variáveis de controle, variáveis qualitativas e quantitativas. As variáveis quantitativas, elas têm dois tipos, né? Nós temos as variáveis discretas e contínuas, onde as variáveis discretas são números inteiros, e variáveis contínuas permitem números quebrados, né? Por exemplo, o número de dedos na mão é uma variável discreta, né? Número contínua são números, por exemplo, peso, altura, né? A escala de Hamilton, ela é discreta porque são números inteiros que você vai escrevendo e pontuando. É claro que depois a estatística das escalas podem se tornar variáveis contínuas. Uma média já se torna variável contínua, mas algumas naturezas de escalas, elas são discretas. Isso é importante para a gente entender que existem métodos estatísticos que são mais adequados para variáveis contínuas e existem métodos que são mais adequados para variáveis discretas. E também nós temos os grupos das variáveis qualitativas. Qualitativas, a gente tem um grupo nominal. Nominal é variável que não tem uma ordem. E a ordinal são variáveis que apresentam uma ordem, né? Quer dizer, então, por exemplo, nível escolar, são variáveis que apresentam uma ordem. Muito bem. Nós fizemos esse exercício ontem, também sugeri a questão do dicionário de dados, né? E os quais você resume a sua tabela. Isso é uma tabelinha que você coloca dentro da sua planilha, ou no próprio SPSS, você vai ter a variável, o rótulo e o tipo das variáveis. Tá? Bom, agora nós vamos discutir um pouquinho as medidas de risco. Tá? Nesse primeiro exemplo, a gente vai discutir a prevalência. A prevalência, diferente da incidência, ela é contada, o evento é contado tantas vezes ele ocorre. Como que a gente calcula isso? Como a gente calcula como que as tabelas, como a gente fica numa tabela? Em geral, é muito comum vocês encontrarem nos artigos uma tabela como essa. Essa tabela é chamada tabela de contingência, ou crosstabs, ou tabela, no caso, como você tem duas linhas e duas colunas, ela também é chamada de tabela de dupla entrada. Tá? Então, o que você tem? Se você pensar num caso controle, por exemplo, você tem caso aqui, ou seja, clamídia presente e clamídia ausente. Ou está escrito errado, ausente, desculpem. Então, você tem presente e ausente. E o contraceptivo, você tem, aqui no caso, seria um fator de risco, né? O fator de risco geralmente fica na linha, né? Fator de risco presente, fator de risco, aqui no caso, não usa, são fator de risco presente, que não usar o contraceptivo, né? E usando seria o fator de risco ausente, tá? Então, esse aqui está avaliando, essa tabela é para a gente avaliar qual a prevalência de infecção por clamídias em mulheres atendidas em ambulatórios, e essa prevalência associada com o uso de contraceptivos. Aí eu quero estudar, então, uma associação entre variáveis. Essas variáveis são categóricas, tá? Você pode, ou seja, a pessoa usa ou não usa contraceptivo, variável categórica. Clamídia, presente ou ausente, também variável categórica, tá? Então, como é que eu meço o risco da pessoa, da mulher, usar contraceptivo, tá? E ter clamídia presente, ou seja, estar com essa infecção. Então, é da seguinte maneira. Então, a prevalência, né, de infecção, ou seja, a mulher pode ter sido infectada por mais de uma vez, eu pego, então, quem está nas usuárias, né, as usuárias de clamídia. Então, 4, que é o número de usuárias, né, presente clamídia, 4 em 20, tá? 4 em 20, ou seja, 20%, a prevalência de infecção por clamídia nas usuárias é de 20%, tá? E a prevalência de infecção por clamídia nas não usuárias de contraceptivo é 8 em 80. Então, é 8 presente em 80. Então, a prevalência é 8 em 80, pode se escrever também como 10%, ou 0,1, ou 0,01, e aqui 0,02. Né?
Não, é 0,2, 0,01. 0,1. Isso seria a prevalência, tá? Infecção geral, ou seja, eu vou pegar todas que são infectadas, tá? Todas que são infectadas, então são 12 que foram infectadas, dividido pela população total, 100. Então a prevalência geral é 12 em 100, tá? Dessa forma, a prevalência relativa, que também pode ser chamada de risco relativo, tá? O que acontece? Se eu só medir a prevalência das usuárias que usam clamídia tem 4 em 20. Só esse número não quer dizer muita coisa, eu tenho que ter um fator de comparação. Então é importante eu ter a clamídia o risco nas expostas, ou seja, a prevalência, que é uma medida de risco, nas expostas, e o risco nas não expostas, para eu poder entender e medir se a exposição, o fato de estar exposta, aumenta o risco, que é isso que está sendo avaliado aqui na prevalência relativa. Quer dizer, então, prevalência em clamídia nas usuárias e a prevalência de clamídia nas não usuárias de contraceptivo, né? Então, é 4 em 20, 8 em 2, ou seja, 2, o risco é de 2, ou seja, o risco nas não usuárias, né, é 2 vezes maior do que nas usuárias. Esse risco aqui é 4 em 20, a outra é 8 em 20, né? Então, nas usuárias, o risco é maior. Certo? Ou seja, 2 vezes mais que nas não usuárias. Tá? É assim que a gente mede esse risco relativo, e a interpretação é que o risco nas usuárias é 2 vezes maior do que nas não usuárias. E aqui a gente tem o resultado da divisão. Ok? Ficou claro? A gente vai entender que o odds ratio é diferente, tá? A gente vai fazer logo na próxima. A gente vai entender que o odds ratio é uma estimativa do risco relativo, tá? É parecido, mas não é igual. Vamos ver aqui, não sei se é no próximo agora. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem, só para confirmar, para exercitarem, por favor, calculem o risco de morrer por doença. Aí isso é uma tabela de um estudo que avaliou a associação entre doença isquêmica do coração e hábito de fumar, tá? Então você tem aqui morreu e não morreu. Primeira pergunta, né? Aqui esse risco seria uma incidência ou prevalência? Podem responder, por favor? Esse risco que a gente vai calcular, né? Risco de morte seria poder ser chamado de prevalência ou incidência? O que vocês acham? Pode escrever no chat. Perfeito, incidência. Incidência porque só se morre uma vez, né? Então você contou e aí não conta mais, né? Então você acompanha, quando aconteceu o evento você computa e depois você não conta mais. Legal, então eu vou pedir para vocês fazerem aí, calcular o risco da pessoa morrer por DIC, ou doença isquêmica do coração, quando é fumante. Tá? Façam aí, pode usar uma calculadora, um Excel. Então, o que eu tenho que pegar? Então, eu estou olhando aqui para a linha do fumante, né? Se eu quero o risco de quem é fumante, eu tenho que olhar para a linha do fumante, tá? E se eu quero o risco do não fumante, aqui na linha do 2 é não fumante, tá? Deixa eu só corrigir aqui aqui é não fumante. Não fumante. Tá? Então, vamos lá. Por gentileza, vocês podem fazer aí a continha para a gente... Então, primeiro o risco de quem é fumante e depois o risco de quem não é fumante. Então, o risco, né, 208 a incidência, né, por 1.058, tá? Então, dá 20%, né, 0,20, 20%, tá? E porque eu pego o risco, o evento, tá? O evento dividido o total de eventos que eu tenho interesse, dividido pela população em risco. A definição é
da incidência é o número de eventos dividido pela população em risco. Essa é a definição, né? Sim, legal. 19, isso, 19,5 já, isso, para 20%, exato. E aí, o risco, né, de quem não fumou, de quem não fuma, que as pessoas que não fumam também vão ter, morrem por doença isquêmica do coração, 15%, tá? Então, por que eu calculo o risco relativo? Porque se eu falar só 20%, eu não tenho um fator de comparação. Então, é importante que eu veja qual o risco de morte nos não expostos. No caso, não exposto é não fumar, né? Então, eu calculo o risco também nessa faixa. E aí nós vamos ter que, um pelo outro, né, a divisão dá 1,33. A interpretação é, quando a pessoa fuma, o risco de morrer por DIC é 1,33 vezes maior que quando a pessoa não fuma, tá? Ou seja, então repetindo, o risco quando a pessoa, eu estou avaliando se o hábito de fumar é um fator de risco importante para a morte de DIC. Quando a pessoa fuma, o risco dela de morrer é 1,33 vezes maior do que quando ela não fuma, tá? Então, o risco relativo permite eu apresentar, eu ter esse entendimento da comparação, tá bom? Ficou claro? Tá aqui então, tá? A incidência de morte é maior nas pessoas que fumam. Era de se esperar que isso acontecesse, tá bom? Agora a gente vai discutir como se calcula o odds ratio, tá? Que foi uma pergunta, algo que o auditório havia mencionado. Antes de fazer isso, eu só queria pedir, Elizabeth, o arquivo que eu te passei, o link que eu passei, você teria que copiá-lo e mandar por e-mail para as pessoas, para que elas pudessem baixar o arquivo que nós vamos usar agora na parte no Excel, quando a gente vai fazer alguns cálculos de atividade e o overview. Você consegue copiar para o teu e-mail? Ah, você não tem o e-mail. Então, legal. Eu não tenho o e-mail de vocês, se puder passar pelo menos para o e-mail de uma pessoa, e aí essa pessoa pode mandar para todos, esse link vai permitir que vocês baixem um arquivo. Então, eu vou pedir para um e-mail de qualquer pessoa presente aí no auditório, para que ela possa baixar o arquivo. Agora o odds ratio, tá? O odds ratio, ele é uma estimativa da incidência ou da prevalência. Então, há situações que nós não conseguimos calcular a incidência, né? Se você lembrar, por exemplo, em estudos, o estudo de caso-controle, onde as pessoas não são acompanhadas, no estudo de caso-controle, as pessoas não são acompanhadas e, portanto, eu não tenho como identificar a incidência. Então, nesse caso, é utilizado uma forma de estimar a incidência, tá? Também, o que acontece é que alguns modelos estatísticos, especialmente os modelos que são multivariados, que usam muitas variáveis, não é possível a gente calcular exatamente a incidência. Esses modelos apresentam como resultado já o odds ratio. Eles não apresentam a incidência, o risco relativo, eles apresentam o odds ratio. Então, por isso que é importante a gente entender o que seria o odds ratio e como a gente interpreta. Ele é muito semelhante, a interpretação, na verdade, do odds ratio é igual ao do risco relativo, mas o cálculo é um pouco diferente, tá? Então, vamos lá. O risco relativo, né, nós então vimos o seguinte, né, que ele é parecido com a razão de chances, tá? Ou, na verdade, a tradução, né, odds ratio, razão de chance, alguma coisa nesse sentido. Como que a gente calcula o odds ratio, tá? Então, na tabela que nós vimos até o momento, né, as tabelas anteriores, nós tínhamos o seguinte: pessoas com a doença ou com o evento e sem o evento, tá? Fator de risco presente e fator de risco ausente. Nós tínhamos essa estrutura das tabelinhas. Muito bem. Vamos pensar no seguinte cenário, tá?
vamos considerar que a doença ela é rara. Por exemplo, nesse exemplo que foi colocado aqui, é leucemia infantil, é uma doença rara. Uma doença rara. Então, pensa comigo. Você lembra que se o A, ou seja, se a doença é muito rara, o A, que é a pessoas com a doença, ela é muito menor do que B, ou seja, pessoas com a doença é um número bem menor do que pessoas sem a doença. Concordam? Ok? Então, A é muito menor do que B. Por exemplo, A vale 1 e B vale 1000, por exemplo. Então, A é muito menor do que B. Tá? E C, também com a doença, é muito menor do que D. Ou seja, imagine que seja 2 em 1000. Então, C, muito menor do que D. Isso quando a doença é rara. Né? Quando a doença é rara, nós temos um cenário parecido com esse. Tá? Então, se A é muito menor do que B, A mais B é próximo de B. Vê se ficou claro isso. Se A é muito menor do que B, ou seja, 1000, né? Se A é 1 e B é 1000, 1001. Né? Ou seja, então, esse número é próximo de B, ou seja, próximo de 1000. 1001, próximo de B, de 1000. A mesma coisa com C. Tá? Então, A mais B é próximo de B. E C mais D é próximo de D. Ok até aí, por enquanto? Ficou claro? Beleza. Muito bem. Então, considerando esse cenário, essas aproximações aqui, tá? Considerando essas aproximações, então, A dividido por A mais B é próximo de A dividido por B, porque a gente colocou aqui em cima, né? A mais B é próximo de B. Então, A dividido por A mais B é próximo de A dividido por B. A mesma coisa de C. C dividido por C mais D é próximo de C por D. Ok? Muito bem. Aí ficou fácil. Já interpretamos, conseguimos interpretar o odds ratio. O que seria o seguinte, então? A por A mais B, isso aqui seria o quê? Seria a incidência ou prevalência nos expostos, né? A dividido por A mais B é a incidência dos expostos. No entanto, no caso de doenças raras, ou para modelos que calculam o odds, nós não conseguimos calcular a incidência, como eu disse. Então, teremos odds. Então, A por B é o odds, a chance, né? Odds, a chance dos expostos aos fatores de risco que desenvolveram a doença. Então, A por B é a chance, o odds, tá? De quem tem um fator de risco desenvolver a doença. O mesmo é quando o fator de risco está ausente. Então, C por D é o odds, ou a chance, dos não expostos, né, ao fator de risco desenvolverem a doença. Tá? Então, odds nos expostos, odds nos não expostos. O que é, então, o odds ratio? O ratio é razão, né? A palavra ratio é razão. Então, nós temos a razão, o risco relativo, parecido do cálculo anterior. Então, como nós temos essa aproximação, A dividido por B e C por D, então nós temos o odds de cada um, ratio, razão de odds, odds ratio. Então, está aqui a maneira que se calcula o odds ratio. Como é? A dividido por B e C por D, ou seja, A por B, C por D, tá? Ficou claro? Perfeito. Então, agora, feito isso, tá? Feito isso, vou pedir para vocês calcularem o odds a favor dos casos que isso pode... Deixa eu fazer aqui um outro exemplo, acho que pode confundir um pouco. Espera aí. Vamos então calcular o odds nesse exemplo aqui, olha, tá? Quanto que ficaria o odds seria 60, né? O odds de quem fez uso da vitamina, 69 por 63. Esse é o odds de quem fez uso da vitamina. E o odds de quem não fez uso da vitamina, né, que, por exemplo, seria os fatores de riscos, né? Fator de risco seria um fator de risco, a hipótese é que quem não usa a vitamina pode apresentar leucemia, por exemplo, nesse caso, e aí então são 49 por 54, tá? Eu só queria saber se vocês, nesse momento, conseguiram baixar os arquivos, se a gente já pode usar os arquivos os quais o
a tabelinha de dados? Conseguiram baixar? Bom, então, deve ser diferente. Mas ok, então vamos fazer algumas coisas que são as coisas que são semelhantes e depois por final eu faço uma coisa que talvez seja diferente. Então nós aprendemos que para fazer uma média é muito simples, a gente escreve a fórmula, né? Por exemplo, média, M, né? Igual, sempre começa com igual, escrevo o nome, já me aparece aqui, tá? O nome da função que eu quero fazer, ou eu posso clicar no FX aqui, tá? Uma vez eu clico na média, no botão média, eu dou um OK, eu tenho que escrever o caminho aqui, tá? Onde está a minha informação? Eu posso dizer para o Excel que eu tenho uma coluna de informação. Por exemplo, eu já clico no B, e você vê que aqui ele colocou B, B, tá? Então, ele está considerando toda a coluna, nesse caso, toda a coluna B, toda a coluna B. Ou eu posso vir aqui e escrever somente o intervalo que eu tenho interesse, tá? Então, eu venho aqui e escrevo o intervalo que me interessa. Então, você perceba que aqui na caixa de fórmula apareceu um outro, não ficou B, mas sim B, até 101, tá bem? Que é o intervalo que tem as minhas informações, tá? Então, tem duas maneiras. Se você colocar colunas, tem que certificar que lá embaixo não tem informações que vão comprometer, tá, o teu cálculo. Então, eu dou um OK. Opa, deu algum problema aqui? Ah, tá, claro, a forma tá errada. Aqui, ó. Ah, tá, e quando acontecer algum problema, você tem que olhar a barra de fórmula, tá? Barra de fórmula aqui, ó. Então, aqui está a média de idade. Eu vou só colocar ela para o lado, lembrando que o Excel tem 3 cursores, né? Essa cruz de malta aqui, cruz com uma seta, é para mover. Então, eu vou mover para a célula do lado, tá? Eu vou escrever média, só estou escrevendo sem o igual, então eu não estou fazendo uma fórmula, estou colocando só o nome, né? Muito bem, então média e aqui o valor, tá? A mesma coisa eu vou fazer para mediana ou desvio padrão, tá? Média, no caso da idade aqui, né? Bem? Então aqui eu calculei a média da idade, posso fazer a média do peso também, né? Bem fácil, o Excel permite algumas funcionalidades, tá? Média do peso, eu posso escrever toda a fórmula de novo, né? Se eu quiser. Ou eu posso vir aqui, olha, tá vendo nessa fórmula? Quando eu clico onde está a fórmula, ela aparece na barra de fórmula, tá? Então, se eu dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C aqui e aqui dou um Ctrl V, ela não apareceu, a fórmula não é o endereço que eu quero para o peso, tá? Não é esse endereço, é o peso, eu não quero de B3 a B, tá? Eu quero esse intervalo aqui, ó, para o peso, tá? É D2 a D101. Então, peso D2 a D101, tá bom? Então, quando você faz uma fórmula, é importante você checar se o intervalo da fórmula, isso você verifica e checa olhando para a barra de fórmula, ele está correto, tá? Ok. Então, aqui eu tenho a média de idade 57 anos e a média de peso 73 quilos, tá bom? Até aí tudo bem, nós vimos na outra aula. Agora nós vamos fazer uma funcionalidade bastante interessante, por exemplo, se eu quiser fazer a média, se eu quiser agora calcular, fazer uma tabela de contingência. Sabe aquela tabela que nós fizemos, que eu mostrei na planilha, no PPT? Então, eu vou fazer agora uma tabela que eu quero contar quantas mulheres e homens tiveram depressão, tá? Quero fazer uma contagem. Para isso, eu vou fazer o recurso chama-se tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar aqui, olha, eu vou selecionar já direto todos os intervalos aqui, ó, as colunas. Então, eu selecionei direto as colunas A, B, C, D e E, tá? Então, selecione as colunas que eu quero que considere na minha tabela dinâmica, tá? Mas se for Office, né? Mesmo no Apple, deve ser a mesma coisa. Tabela dinâmica, eu cliquei aqui em tabela dinâmica, olha que opção, tabela dinâmica, cliquei, ele apareceu o quê? Uma janela dizendo o seguinte, olha, cria uma tabela dinâmica, esse aqui é um intervalo, tá?
que eu vou considerar minha tabela dinâmica, ou seja, a amostra é o nome da planilha, e essas colunas de A a E. É isso mesmo. Ele vai colocar essa tabela dinâmica numa nova planilha, tá? Ele vai criar uma nova planilha e vai colocar lá dentro. Dei um OK, tá? Todos, ótimo, bacana. Todos chegaram nessa tela que eu tô aqui, olha. Aqui tá tudo vazio, não fiz nada. Só criei a tabela dinâmica e parei aqui. Tanto é que aqui em cima tem tabela dinâmica. Tá todo mundo na mesma página que eu aqui? Ok, Elizabeth. Então, vamos lá. Auditório conseguiu, tá na mesma página que eu aqui. Então, eu vou de novo. Fechar aqui. Vou aqui, ó. Tô no menu amostra. Menu amostra. Selecionei de A a E, tá? A até E. Menu inserir. Menu inserir. Botão aqui, inserir tabela dinâmica. Primeira opção aqui, ó, tabela dinâmica. Ok. Ele criou essa janela. Todos chegaram aqui, até esse ponto. Então, agora eu vou dar um OK. Dei um OK. Você vai cair nessa tela aqui, tá? Bacana. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora é importante entender que é aqui que eu crio as minhas métricas, tá? É aqui que eu vou criar a estrutura da minha tabela, tá? Então, você perceba que aqui na parte inferior direita, nós temos alguns quadrinhos, tá? Então, tem o que eu quero colocar na linha, tem o que eu quero colocar na coluna, tá bem? Então, na minha linha, eu vou colocar o quê? O gênero, o sexo. Vou colocar aqui, ó, linha, eu pego o sexo e arrasto e jogo aqui dentro. Você percebe que à esquerda já apareceu aqui homem e mulher, tá? Agora, eu vou colocar depressão, a variável depressão. Vai entrar na coluna. Então, você percebe que agora eu tenho linha e tenho colunas, tá bem? Agora, uma parte importante. Eu vou pegar uma variável somente para usar de métrica. Eu vou usar uma variável de métrica, fazer conta. No caso, eu quero contar quantos pacientes tem em cada caixinha, em cada cenário desse, que é homem tem depressão, é homem não tem, tá. Então, eu venho aqui, vou optar por paciente, tá? Vou usar a variável paciente como contagem e jogo aqui em valores. Olha, valores, tá aqui, ó. Joguei. Tá? Ainda não acabou. É importante eu perceber que tipo de métrica está sendo feito aqui. Ó. Em valores, eu clico na setinha para baixo, tá? Ele vai abrir um menuzinho aqui, ó, subir um menu. Eu vou aqui, ó, configurar são de campos de valor. Ou seja, em valores, setinha para baixo, configurar campos de valor. Tá certo, eu quero uma contagem mesmo, quero contar. Então, a métrica, né, é uma conta de pacientes. Contagem, tá certo, só verificar. Ok. Perceba que agora aqui na minha tela, eu tenho aqui, olha, em cima, quem não apresentou depressão, quem apresentou. Então, ele fez uma tabela de dupla entrada, tá? Vazio, não tem ninguém. Então, eu tenho aqui uma tabela, uma tabela cruzada. Todo mundo conseguiu chegar até aí? Conseguiu fazer a tabela dinâmica de contagem? O desenho está diferente? Os números estão iguais? Auditório conseguiu fazer a tabela dinâmica? Alguns. Bom, eu vou repetir mais uma vez o processo todo agora, tá? Mais calmamente, então. Vou repetir todo o processo. Então, vamos lá. Vou deletar essas duas planilhas aqui. Isso não faz, você não precisa deletar a sua, tá? Pode deixar ela aí. Vou fazer o processo novamente. Desde a seleção. Vou selecionar de A a E. Colunas de A a E. Selecionei. Menu inserir. Selecionei. Menu inserir. Tabela dinâmica. Opção tabela dinâmica. Aí aparece o intervalo. Ok. Eu vou colocar rótulo a variável sexo, jogo aqui para baixo. Variável depressão, jogo aqui
para a coluna, então, sexo na linha, e na coluna nós temos variável depressão. Paciente, vem aqui para valores, olha, valores. Pronto. Tá? E aí vem para cá. No caso aqui é contagem, tá certo? Nem vou verificar, mas é isso aqui. Então temos sexo aqui, aqui a depressão e a contagem. Conseguiram fazer? Auditório, os que não conseguiram, conseguiram agora? Bacana. Eu poderia realmente fazer as contas aqui mesmo, mas vai ficar um pouco poluído por causa das fórmulas. Eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar esses intervalos que estão aqui, ó. Selecionei, tá? Selecionei. Ctrl C. Eu vou copiar isso numa outra planilha, tá? Vou criar uma planilha nova aqui, ó. Vou clicar na célula A1 e vou Ctrl V, tá? Então eu tenho aqui a minha tabelinha. O que é vazio, presta atenção agora, eu vou eliminar o vazio, ó, não preciso, tá? Ó, clico na letra, no nome da letra, botão direito, excluir, tá? Mesma coisa aqui na linha, botão direito, excluir, tá? Excluir, ó. Então eu tenho aqui né, o sexo, que eu vou colocar aqui sexo, tá? E aqui eu vou ter a depressão, quem tem, quem não tem, o total aqui, tá? Todo mundo chegou nessa tabelinha aí? Eu vou fazer só uma alteração aqui para ficar mais parecido com as tabelas anteriores. Eu vou inserir uma coluna. Como eu insiro uma coluna? Botão direito em cima da coluna, ou botão direito, vai aparecer esse menu, ó. Botão direito em cima da coluna, ele apresenta o menu, ó. Então, vou no B, botão direito, opção inserir, tá? Inserir, botão direito, inserir. Ele inseriu uma coluna aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover o sim, seleciono o sim, não tem fórmula nenhuma, então posso ficar tranquilo. Seleciono o sim. Botão de cruzinha com a seta, mantém pressionado e arrasta. Eu trouxe então o sim para cá, tá? E vou apagar a coluna D. Então eu tenho o seguinte agora, né? Eu tenho o sim aqui, o não e o total. Tá bem? Beleza? Ok. Agora, eu poderia calcular as medidas de risco, tá? Eu posso calcular as medidas de risco agora, porque eu tenho uma tabela de contingência e eu tenho aqui, e eu vou calcular as medidas, tá bom? Então, eu vou calcular o risco, né, do homem ter depressão, tá? Homem ter depressão. Bom, eu vou... Risco, homem, depressão. Homem. Posso fazer... Eu vou colocar aqui no cantinho. Ou posso colocar incidência, né? Risco. Posso chamar para não ficar mais... Vou colocar a incidência. Depois eu calculo o odds, tá? O homem, agora de mulher, tá? Eu vou calcular todas essas coisas. E vou calcular a incidência relativa, tá? Índice relativa. Tá bom? E agora, e embaixo, calcular o odds, tá? Odds. Homem, pressão. E o odds, mulher, depressão. E por último, o odds ratio, tá? Muito bem. Então, nós já vimos que para eu calcular a incidência, né, do homem ter depressão, sim, Então, é igual, tá? Eu vou usar o igual, ó, presta atenção. Igual, vou clicar no valor, na célula que eu quero, ó, clico no valor. Eu vou explicar depois qual a vantagem de se usar esse método ao invés de escrever o valor, tá? Clico em cima do valor, então fica B2 dividido, ou seja, barra o total aqui, ó. Então, este é
a incidência do homem ter depressão, tá? Incidência do homem ter depressão, já calculei aqui. Tá? Agora, posso calcular a incidência da mulher, igual, mulher, clico na sala da mulher, barra geral, total. Então, olha lá. A incidência, já tenho de cara que a incidência do homem é maior, tá? Porque se eu calcular só de um, eu não sei se o gênero é um fator de risco para a depressão. Então, tem que calcular dos dois. Então, eu calculei da mulher e do homem, incidência tem acento, né? Tá? Então, tá aí. Incidência do homem, da mulher, e agora a relativa, tá? Posso querer saber quantas vezes o homem, a mulher é menor do que o do homem, né? Então, igual, isso, dividido por esse. Então, tá ali, ó. A incidência do homem, o fato de ser homem, aumenta o risco de depressão em 1,32 vezes. Tá bem? Todo mundo chegou até aí? Ok. Agora, como a gente calcularia o odds? Né? O odds. O odds, nós vimos que era 1 exposto, né? Quer dizer, tem a doença dividido por não tem, né? Então, tem a doença dividido por não ter. É isso aqui, tá? E o odds das mulheres é igual a ter dividido por isso. Tá? Uma coisa que é importante é que no caso da incidência, você está dividindo, né? Esses números nunca vão ser maior do que 1, né? Na incidência. Porque eu estou pegando um valor dividindo pelo total dele. Agora, no caso do odds, sim. Pode acontecer de ser maior do que 1. Tá? Então, aqui o odds do homem é 1,34, da mulher é 0,79. Tá? Você vê que é diferente, olha. Né? Diferente. O risco relativo também vai dar diferente. Ou seja, a razão, né? A odds ratio vai dar diferente aqui, ó. 1,75, tá? 1,75. Tá? Agora, a gente pode fazer uma demonstração, aquilo que eu falei. Quando o número de doença é muito menor do que o não doente, então o odds ele vai se aproximar, a incidência relativa vai se aproximar do odds, tá? Vai se aproximar do odds. Em que cenários que isso acontece? Vou aumentar aqui um pouquinho mais, até posso. Em que cenário que isso acontece? Isso acontece no cenário em que esse valor é muito menor do que esse. A gente vai fazer um ensaio. Aqui, um exemplo, tá? Vou fazer uns dados fake só para mostrar quando que a incidência relativa vai ser perto do odds. Antes disso, aquilo que eu falei de colocar o endereço, você percebe o seguinte, se eu colocar o endereço aqui, né, na fórmula, então B2 por D, quando eu mudar esse valor aqui, por exemplo, eu vou mudar o valor do homem sim, tá? Do homem com sim. Vou colocar 300, tudo um exemplo. Então, automaticamente, os valores eles se atualizam, né? Agora, se eu tivesse colocado aqui igual a 31, que é o valor da conta, dividido por 54, eu não poderia. Se esse valor das células mudarem, obviamente, num estudo, isso não vai mudar, mas em situações que esse número vai se alterar, automaticamente as contas são refeitas. As contas são refeitas porque eu estou dando um endereço aqui. Né? Essa é a vantagem de você fazer a fórmula colocando o endereço, né? E não o valor do conteúdo da fórmula. Então, agora eu vou simular um exemplo, tá? Só para vocês, para a gente constatar que quando nós temos pouca doença, poucos casos, o valor se aproxima da incidência relativa do odds ratio, que foi que eu mostrei, que eu provei com letras lá no PowerPoint. Tá? Então, eu vou colocar aqui 10, só para a gente poder testar. Aqui eu vou colocar 9, 5, vou colocar 3 aqui, tá? E aqui eu vou colocar 300 e aqui 260. Tá? Olha o que aconteceu. Olha aqui, olha. O valor, como esse número é muito menor, né? O A é muito menor do que esse. Então, ele mais esse. Opa, aqui tem que dar uma soma, tá? Só para você aqui a soma. Vou somar os dois. Isto, né, mais esse cara aqui, tá?
Então, nós temos esse valor aqui e esse valor aqui, tá? Perceba o seguinte, olha que interessante. Nesse caso, tá? Neste caso, quando eu tenho poucos casos de doença, a incidência relativa é muito próxima do odds ratio, como eu falei. Olha aqui, ó, tá? Se eu tiver números maiores aqui, isso vai acontecer ainda com mais certeza. Vou colocar aqui. Opa. Isso, ó. Né? 1,98, tá? Com 2. Muito próximos, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho números pequenos, uma quantidade pequena de pessoas com a doença. Opa, deixa eu fazer a soma aqui. Igual mais esse cara. Isto. Este. Mais esse. Eu estou só fazendo a soma aqui. Você percebeu? Olha aqui, olha. Eu tenho aqui 1,98, praticamente 2, e 2 aqui no odds ratio. Quando isso acontece? Porque o odds ratio é uma aproximação da incidência relativa, e fica mais próximo quando eu tenho valores menores ou pequenos de ocorrências de doença, tá bom? Então é só para provar aquilo que eu tinha mostrado no slide. Ficou claro até o momento? Legal. Muito bem. Então, eu vou pedir então agora para vocês fazerem um exercício. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer uma fórmula, tá? Que vai ter uma condição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma fórmula aqui, ó, que vai falar se a pessoa tem mais do que 30 anos, acima ou abaixo de 30 anos. E eu quero calcular a depressão, o risco de depressão em quem tem acima ou abaixo de 30 anos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, então presta bem atenção como eu vou compor essa forma. Uma condição, uma forma lógica, tá? Eu vou montar uma estrutura lógica, vai ser assim. Igual. Isso também pode ser feito no SPSS. A sintaxe é muito parecida, ou seja, a forma de escrever é muito parecida também no SPSS, tá? Então, ou qualquer outro software aí. Igual, eu quero fazer o seguinte, quando a idade for menor que 30, eu vou, ou menor que 40, por exemplo, vou colocar grupo 1, né, ou idade jovem adulto e adultos, né, ou mais do que mais adultos, mais maduros, sei lá. Vou colocar um termo qualquer aqui. Então, igual a C, a função é C, tá? Então, C. Eu vou clicar no assistente de função aqui, ó. Tá? E aí eu posso procurar o C, ou posso... Eu acho que procurar é melhor. Ele está em lógico, tá? C está em lógico aqui, ó. Então, eu venho aqui lógico, tá? E dou um OK, ó. Eu vou colocar o próprio termo, que acho que é melhor. Menor que 30 e maior que 30. Então, o teste lógico, ó, é o seguinte. Lembrando que eu estou na F2, tá? Estou clicado na F2. Estou escrevendo uma fórmula para o F2, tá? C. Então, se a idade... opa, tem uma coisinha aqui que vai dar errado. Peraí, desculpe. Igual... fx, vou procurar o C lá, aqui, ó. Porque aqui na embaixo de forma tem que estar assim, olha, só os igual SE, tá? Igual SE, aqui em cima. Se essa informação, né, se essa informação for menor que 40, por exemplo, 40 anos, o que eu vou fazer de verdade? Eu vou falar assim, eu vou colocar um rótulo, tá? Um título. Vou colocar assim, menor que 40, tá? Ó, menor... usar o sinal de menor, tá? Isso aqui é um rótulo que eu estou colocando. Eu posso escrever qualquer coisa, tá? Posso escrever qualquer coisa aqui. Então, eu posso colocar jovem, adulto, o que eu quiser. Eu coloquei menor que 40. E se for falso, se atender, ó, se for verdadeiro, coloca menor que 40. Se for falso, maior que 40, tá? Maior que 40. Perceba o seguinte, que eu coloquei aspas. Por quê? Porque é uma string, tá? É um rótulo, é uma qualitativa, é uma string, menor que 40 ou maior que 40. Então, tem que colocar entre aspas, tá bom?
Então, eu coloco, abro aspas, escrevo o que eu quero, fecho aspas. Olha como fica a barra de fórmula. Se B é 2 menor que 40, ponto e vírgula, menor que 40, se for verdadeiro. Se for falso, automaticamente ele vai colocar esse rótulo aqui. Tá bom? Ok, ó. Já colocou aqui, ó, menor que 40. Vamos ver o segundo? Lembrando o seguinte, hein, turma? Se eu arrastar, eu vou atualizar aqui, olha, tá vendo? B3, ó. Aqui, B2, no primeiro B2. Se eu clicar e arrastar, ele automaticamente vai atualizar, ó. Foi pro B3 agora, aqui, ó. Agora B4, tá vendo? E assim sucessivamente. Fiz a fórmula de todo mundo, ó. Tá todo mundo categorizado aqui, tá? Se eu quiser mudar o conteúdo aqui, eu também posso, olha. Eu venho aqui dentro, ó, e posso tirar menor que 40, e posso colocar, sei lá, jovem. E vou ser bem generoso para quem é maior que 40, vou colocar adulto, tá? E aqui, ó, jovem, menor que 40. Então tá aqui, ó, jovem, adulto, ou seja, menor que 40, jovem, maior, adulto. Tá? Eu só mudei o conteúdo aqui de uma e todos já estão categorizados. Aqui eu vou colocar idade categorizada. Eu poderia fazer categorias mesmo, de tanto a tantos anos, de tanto a tantos, mas só para simplificar, vamos primeiro fazer uma categoria mais simples, tá bom? Agora eu posso fazer uma tabela cruzada, tá? Fazendo, avaliando a depressão por essa categoria. Pergunta, todos conseguiram chegar até aqui? Fizeram a fórmula? Auditório? Elizabeth, você conseguiu também? Perfeito. Então, agora eu vou falar para você o seguinte. Faça uma tabela dinâmica e calcule o risco relativo, né? E o risco relativo de quem tem depressão por idade, ou seja, quero avaliar se o fato de ser jovem aumenta o risco de ter depressão. Então, eu vou dar uns minutinhos aí, nós estamos já na reta final da aula, mas daria tempo de a gente fazer isso aí. Alguns minutinhos para você fazer a tabela dinâmica e calcular a incidência de depressão para quem se o fato de ser jovem aumenta o risco ou diminui o risco de depressão. Então vamos lá, 5 minutinhos para vocês fazerem aí. Elizabeth, você não conseguiu? Ok. Então, Elizabeth, assim, ó, para arrastar, você clica aqui, olha. Conseguiu? Legal. Bacana. Então agora faz a tabela dinâmica, né? Seleciona, cadê ela? Seleciona aqui, né? Inserir, dinâmica, tal, né? Vem cá, cria a tabela dinâmica, né? Então aqui idade categórica, depressão aqui na coluna, né? Ops. Coluna, depressão na coluna, né? E agora eu vou popular com as contagens e já está ok. E aí eu calculo os riscos relativos, né? Eu já calculei antes, então já está aqui. Tá? Chegamos a um resultado bem interessante. Todos conseguiram chegar aí na tabela, né, nesses resultados? Muito bem. Perfeito. Olha que interessante. Isso aqui é muito importante. A gente vai voltar um pouco nisso na próxima sessão. Isso é muito importante o resultado que deu. Veja bem, olha. A incidência no jovem, né, no adulto, ela foi próxima da do jovem, tá? E qual foi o risco relativo? 1. Então, o que acontece? Quando o risco relativo é perto de 1, a gente... claro que tem testes estatísticos que vão nos ajudar a comprovar a significância, mas perto de 1, você não tem um risco aumentado, ou seja, a idade
não interfere, não é um fator de risco, nem protetor, nem de risco para a depressão, porque a divisão dos dois números deu 1. Então é muito comum você encontrar nos estudos, quando o pesquisador não encontrou significância, ele vai dar 1, que geralmente acontece que se tem um intervalo de confiança também, mas a gente vai ver isso na próxima sessão. Mas você tem 1. Quando você tem um risco relativo ou no odds ratio, porque é uma razão. Então, quando dois números são iguais ou muito próximos, a divisão deles vai dar 1. Isso significa que você não tem um aumento de risco, tá? Então, esse resultado foi importante, a gente vai usar isso mais para frente também, mas aqui que nós constatamos que o fato de ser adulto ou jovem não está relacionado, não tem uma associação com o fato, com a depressão, tá? Não tem relação, não tem relação. Ok? Então, o que eu queria discutir com vocês? Mesmo com continhas muito básicas, nós conseguimos estudar a associação de variáveis, no caso, as medidas de risco. Claro que existem maneiras de fazer isso também de maneira multivariadas, mas, no entanto, de maneira univariada, nós já conseguimos entender as medidas de risco, odds, prevalência, incidência, e avaliar, pelo menos no primeiro momento, se os riscos não são significativos. No caso aqui, dificilmente vai ser significativo o risco relativo, a incidência relativa de jovens e adultos em relação à depressão. Tá? Então, esse é um resultado importante para se discutir, porque isso é muito comum de se observar também, ou seja, você tem a nulidade. A nulidade em razão é 1, né? Ou seja, não tem aumento. Tá? Ok? Então, eu gostaria de ouvir alguns feedbacks de vocês, como foi, se deu para acompanhar e como foi a discussão de hoje. Eu gostaria de ouvir rapidamente alguns feedbacks aí, tá bom? E dúvidas, se tiverem dúvidas também, tá? Se você quiser abrir o microfone, Elizabeth, tranquilo, viu? Auditório, o que vocês acharam? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Tem uma dúvida, Elizabeth. Pode falar, já respondo ao auditório do Excel. Isso, isso, exatamente. Olha, Ana Cristina, perfeito. É acima de 1. A gente não mediu a significância ainda, mas a Ana Cristina pontuou muito bem, tá? A significância, né, a questão de você ser acima de 1 é nulidade, não tem risco. Acima de 1, né, por exemplo, no exemplo anterior, se nós pegarmos o exemplo anterior, rapidamente, só para vocês olharem aqui, cadê o... Aqui. No exemplo anterior, esse exemplo aqui, se nós olharmos, tá? Desculpe. Então, nós vimos que deu um risco relativo, aumentou, né? Quer dizer, 1,3, 1,32, tá? Então, aqui, claro, aí quando a Ana Cristina falou sobre a significância, a gente vai falar sobre na outra sessão. Primeiro, nós identificamos que o fato de ser homem, no caso aqui é homem e mulher, aumenta o risco, tá? Se eu quiser fazer o contrário, também é possível. Eu faço né, o de cima dividido pelo de baixo. Opa, desculpa, perdão. O de baixo dividido pelo de cima, tá? E eu tenho o seguinte, que o fato de ser mulher protege, entre aspas, né, é um fator protetor
para o risco de depressão, para a depressão. Por quê? Porque o valor do odds foi menor do que zero, menor do que 1. Tá? Então, o risco da mulher é menor. É isso, o risco da mulher é menor e o do homem é maior. Então, se eu fizer o homem pela mulher, eu vou ter um risco aumentado. Mulher pelo homem, risco diminuído. Então, o fato de ser 0,75 quer dizer que o risco da mulher é 0,75 vezes menor do que o risco do homem, tá bom? Muito bem. Na próxima, a gente vai avaliar como calcular a significância, tá? A outra pergunta, se vamos usar ou não o Excel. Bom, é o seguinte, estava tendo uma discussão da gente poder usar o SPSS, só que nem todos têm um SPSS, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar para vocês um e-mail com as instruções de baixar o R, e ele tem um ambiente gráfico, não sei se eu consigo ligar ele agora, mas ele tem um ambiente gráfico e nós podemos usar o R para fazer as análises. Eu vou passar para vocês as instruções. Ele é linha de comando, mas ele tem um ambiente gráfico bastante interessante que permite que nós possamos, permite que nós possamos fazer as análises permite que a gente pode fazer as análises usando o ambiente gráfico do R. Então, vamos fazer o seguinte, porque algumas análises mais sofisticadas, de fato, o Excel não vai dar conta. Temos que usar um software um pouco mais, digamos, mais condição de, permite métodos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou passar para vocês as instruções como baixar o R, tá? E também como instalar essa aplicação, essa biblioteca, ele tem muitas bibliotecas que permite, que tem um ambiente gráfico. Esse exemplo aqui, ó, chama SMDR, tá? Então, eu estou no R, o R é um software estatístico bastante robusto, tá? Estou terminando aqui. No entanto, ele exige programação, mas com essa biblioteca que eu carreguei agora, que está na sua tela, eu consigo fazer análises sem necessariamente fazer programação. Eu posso importar um conjunto de dados qualquer aqui, vou carregar um conjunto de dados, eu posso, por exemplo, ter os menus aqui para fazer estatísticas, né? Opa, desculpa. Eu tenho os menus aqui, eu carrego um conjunto de dados de algum lugar, de um pacote, peraí. Por exemplo, aqui. Desculpem. Então, eu tenho um conjunto de dados aqui, olha, eu vou olhar o conjunto de dados. Ele está aqui, tá? Os dados estão aqui. Posso fazer uma estatística descritiva, para o descritivo eu clico no botão, resumo, conjunto ativo. Está aqui a estatística, olha, tá? Dos dados. Outra vantagem é que o R é aceito para a maioria dos softwares, das revistas, aceita, não tem nenhum problema, então você vai poder usar. E, enfim, é muito robusto. Então, eu vou dar as instruções. Então, nós podemos usar o R para fazer as análises. Eu tinha conversado rapidamente com o Thiago e ele havia sinalizado que poderia ser uma alternativa. Então, eu vou dar as instruções e decidimos isso junto aí com o Thiago, com o professor Lutufo, enfim, se usaremos o R, uma vez que o SPSS nem todos podem, tá? Então, até a próxima sessão isso vai estar definido, mas por eles, claro, mas eu vou passar os links para que vocês baixem o R, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Auditório, ok? Fechou? Vocês têm algum feedback? Ok. Muito bem, obrigado. Auditório, ficou claro para vocês aí? Vocês conseguiram desenvolver? Achou que ficou adequado? Legal. Legal, obrigado então pelo tempo de todos vocês. Obrigado por trabalharmos juntos aí. Eu vou então mandar para vocês as informações e vocês baixarem e também algumas atividades até a próxima sessão, tá bom? Obrigado, Ana Cristina, também por... Sim,
Sim, ok. Então, pode ser o R, tá bom? Ok. Não, até seria bom porque aí todos podem trabalhar, tá bom? Uma vez que nem todos têm. Ok, então vamos usar o R. Lá fora, né, muitos pesquisadores que estão trabalhando com estatística, usando estatísticas, estão usando o R, tá? Então vocês, de fato, ele dá um poder de análise muito, muito grande e, e vocês, enfim, vão ter condições de fazer as análises sem depender de um software pago e bem robusto, tá bom? Então, legal, muito obrigado pela participação de todos e eu vou disponibilizar os materiais para vocês fazerem os downloads e também as atividades, tá bom? Muito obrigado e aí nos próximos a gente vai trabalhar com alguns dados, a Ana Cristina vai mandar os dados e nós vamos trabalhar explorando os dados de pesquisa, o que a Ana Cristina está trabalhando, que está bem próximo da realidade de vocês. Então, Ana Cristina, por gentileza, depois me passa os dados, tá bom? Muito obrigado e bom retorno para vocês, bom trabalho, enfim. Tchau, tchau, até mais.